Mas eu sempre que eu vou fazer alguma coisa, na minha cabeça não tem plano B. Então, ou dá certo aquilo ali, ou eu vou morrer tentando. Eu vejo muita gente que, eu vou começar no digital, mas... Pessoas próximas a mim, inclusive. Vou começar no digital, aí faz uma vendinha aqui, pega aquele dinheiro e compra um japonês, alguma coisa assim do tipo. Não leva em consideração que, de fato, aquilo ali é uma empresa. E você tem que reinvestir, tem que continuar trabalhando. Então, eu tenho certeza que esse meu foco, esse meu objetivo em fazer acontecer, em dar certo, foi o que me trouxe até aqui, e principalmente é o que me mantém. Porque na internet tem muita gente que chegou, só que sumiu no meio do caminho. Sim. Não conseguiu se manter. E eu acho que a gente se reinventa demais. Hoje em dia, a internet de um mês pro outro mudou tudo. Os caras colocam alguma coisa lá no tráfego pago que antes podia, agora não pode mais. Aí tem uma regra nova hoje, que não aí você tem que se reinventar. Como é que vocês estão? Bem-vindos de volta a mais um Eduscast. E eu, Gabi, pra quem não me conhece, vou acompanhar vocês nesse episódio. E, gente, pra já entrar no ritmo, 2026 tá logo aí, a gente tá recebendo o Bruno Nunes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E eu já queria que você explicasse pra gente de onde surgiu essa ideia de criar um centro de treinamento. Porque geralmente a galera do fitness, assim, vai pra uma vibe meio academia e tudo mais. Então eu já queria entender do seu método, como foi o início dessa jornada. Show de bola, show de bola. Primeiro, muito prazer de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Bruno Nunes, eu tenho 28 anos e eu sou formado em Educação Física. Na minha vida inteira, desde quando eu comecei a pensar em trabalhar de fato, eu sempre quis trabalhar com esporte, porque eu tentei ser jogador de futebol, até uns 17 anos mais ou menos. Eu era meio preguiçoso pra treinar, então não deu muito certo. Eu até era bom, mas eu era meio preguiçoso pra treinar, então não deu muito certo. Então tudo que eu pensei em trabalhar estava relacionado a alguma coisa relacionada ao esporte. E aí eu descobri, entre aspas, né? 2 professores meus do ensino médio me falaram sobre a educação física e eu entrei na educação física pra trabalhar com esporte. Então já tava Exato. fixo aí. Sempre pensei em trabalhar com esporte. A minha ideia inicial era trabalhar dentro de clube de futebol. Como eu tentei ser jogador, eu vivi um pouco do ambiente do futebol em si, eu queria trabalhar como preparador físico de clube de futebol. No meio do caminho lá, fazendo a faculdade, fiz pós-graduação também em treinamento desportivo, que é específica para quem quer ser preparador. Acabei que eu troquei a minha vontade, conheci algumas pessoas que já trabalharam no meio do futebol, me contaram algumas experiências que não me agradaram muito assim, e aí eu decidi seguir para outro caminho. Eu comecei, na verdade, na internet. Não comecei com o centro de treinamento. Eu comecei na internet. Então, sou especialista em treinamento funcional. Foi a maneira que eu encontrei para trabalhar com esporte, diferentes esportes. E aí eu conto um pouco mais aqui também, todos os esportes que a gente atende hoje no CT. Mas eu comecei na internet porque, para você ter um centro de treinamento, para você ter um espaço físico próprio, o custo inicial ele é alto, né? E pra galera da educação física que tá me acompanhando aí, sabe que é difícil. No começo, a educação física é uma profissão ainda que é um pouco desvalorizada, o piso salarial é muito baixo, e eu também vivi essa realidade. Então, eu comecei na internet justamente por isso, porque eu conseguia ensinar outras pessoas sem necessariamente ter um aporte inicial, um investimento inicial muito grande. Então, eu trabalhei mais ou menos uns 2 anos só na internet. Caramba! Foi rápido, né? 2 anos. Foi rápido. Só que foi no meio da pandemia. Então, eu comecei na internet em 2019. E aí, quando eu comecei a ter um nome ali na internet, as pessoas começaram a me conhecer, virou pro ano de 2020. E aí, 2020 bateu a pandemia, não dava já pra fazer nada presencial, abrir um negócio físico naquela época era loucura. E aí, eu comecei a ter um nome maior um pouco na internet, não por conta da pandemia, né? Por conta do trabalho que eu já vinha fazendo, mas a pandemia, no meu caso, ela me ajudou. Atrapalhou um monte de gente aí. Pra gente aqui também. Exato. A gente do digital, a gente não pode reclamar muito da pandemia, porque nosso mercado escalou, sei lá, o que avançaria em 5 anos, a gente teve que avançar em 6 meses. 6 meses, isso aí. Então, nesses 6 meses iniciais aí de 2020, eu, tive resultados que eu nunca tinha tido antes. E aí, como eu queria sempre trabalhar com esporte, eu já sempre tive a vontade de ter um espaço próprio. Não nasci pra trabalhar pros outros. Então, eu sempre tive a vontade de não trabalhar num centro de treinamento, de ter o meu centro de treinamento. Eu busquei abrir um centro de treinamento pra mim. Hoje em dia, é o centro de treinamento Velcor, que a gente tem, né? Que fica localizado na região do Tatuapé, de São Paulo, na Zona Leste. É o Vucu Vucu lá de São Paulo, mesmo capital. Pra quem conhece, sabe do que eu tô falando.
E hoje em dia a gente tem, no meu ponto de vista, o melhor centro de treinamento do Brasil. Pra mim. Óbvio, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado. Claro, né? Mas é o melhor centro de treinamento do Brasil, não somente por conta da estrutura. A estrutura é muito top. Mas principalmente por conta do sistema de treino que a gente tem lá dentro, a metodologia. Mas a ideia de abrir o centro de treinamento surgiu, cara, muitos anos atrás. Agora, eu tenho o centro de treinamento hoje, pensando em tudo que eu fiz, por conta dessa estrutura toda que a gente criou. E hoje eu tenho 2 sócios lá que estão junto comigo. A gente tem uma equipe de 11 pessoas, se eu não estou enganado, entre a equipe de vendas, a equipe de professores, a Fran que está aqui com a gente também, trabalha lá com a gente também no audiovisual, e é isso. Então, a ideia de abrir um centro de treinamento, ela é antiga, eu consegui fazer isso não faz tanto tempo, e a gente tem resultados muito expressivos lá no CT também. Que máximo! E a construção do método veio a partir do produto que você vendia online, então? Exato. Os treinos. Exatamente. Quando eu comecei a estudar sobre treinamento funcional, eu estava na faculdade ainda. Eu tava querendo achar alguma coisa que eu conseguia ganhar mais dinheiro na educação física. Como eu falei, a educação física, ela é uma profissão que paga pouco. Pra quem... Querendo ou não, é um investimento alto, né? A faculdade de educação física é um... Sim, você vai investir uns 50 mil reais ali nos 4 anos que você vai estar lá. Qualquer faculdade que você for... Hoje em dia, tem essas faculdades online e tal, que você paga 100 reais lá por mês. Enfim, você não aprende porcaria nenhuma também, mas 50 mil reais é um investimento alto. Mas mesmo assim, é uma profissão subvalorizada, vamos dizer assim. Eu sempre costumo dizer que, por exemplo, eu trabalhava numa academia, com todo o respeito do mundo, pelo amor de Deus, mas que a tia da limpeza ganhava mais do que eu. Caramba! Então assim, não é porque a tia da limpeza não pode ganhar mais do que eu, é porque eu tinha um diploma nas minhas costas, né? Exatamente. Então eu tinha investido 50 mil reais ali na faculdade, eu já estava fazendo pós-graduação junto com a graduação, o meu último ano eu fiz as 2 coisas juntos. E, cara, na minha cabeça não entrava eu ganhar... Não... É, porque você tinha todo o respaldo técnico. Exatamente. Ali pros alunos. Eu era uma pessoa graduada. Eu tinha essa graduação. Isso me incomodava bastante. Então, eu fiquei procurando coisas pra eu fazer que iam me trazer mais dinheiro. Então, inicialmente, eu comecei a estudar o treinamento funcional para atender os meus alunos de personal, aluno de aula em grupo, enfim, já dei aula em praça, dentro de academia tradicional, só que sem usar as máquinas ali e tal. E aí, conforme eu fui estudando o treinamento funcional e dando essas aulas, eu fui criando um sistema que, principalmente, eu conseguia atender qualquer pessoa. Então, hoje em dia, por exemplo, lá no CT, a gente atende desde idosos até atletas profissionais de futebol, que estão dentro da seleção brasileira. Então, a gente atende com o mesmo sistema de treino. Então, desde lá do começo, eu sempre pensei isso. Segundo, com pouca estrutura, porque eu não tinha dinheiro para abrir o CT, então eu não precisaria ter estrutura, ou não podia precisar de estrutura, porque eu não ia conseguir atender ninguém, que eu não tinha naquela época. E terceiro, que eu conseguiria também replicar esse sistema com outras pessoas. Então eu fui moldando isso, aparando as arestas ao longo do tempo, e eu atendi durante mais ou menos 1 ano e meio, por conta, então eu era autônomo, né, trabalhava como personal, a galera da educação física sabe do que eu tô falando, o personal geralmente é para onde a gente olha. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu não atenderia personal, atenderia aula em grupo, porque você vai ganhar mais dinheiro e trabalhar menos, mas enfim. E aí, através desse personal, várias pessoas começaram a me perguntar, pô, como que você tá fazendo isso? Na academia que eu trabalhava, eu era o mais novo de idade, o mais novo de tempo também que tava lá, e era o profissional que tinha mais alunos de personal lá. E aí o pessoal começou a me perguntar, eu falei, cara, se as pessoas estão perguntando, talvez faça sentido eu vender isso aqui, né? Eu embalar isso e vender. Aí eu comecei a estudar a internet. Naquela época era Érico Rocha, forma de lançamento, enfim, fiz todos esses cursos aí, curso do Pedro Sobral, isso em 2019. E aí eu empacotei esse sistema e comecei a vender para outros profissionais dentro da internet. Profissionais, estudantes de educação física e fisioterapia, principalmente. E aí esse sistema que a gente usa no CT hoje é o sistema que eu vendo pra galera nas certificações que a gente tem. Ai, Mara. Mas ele foi montado para dar aula, não foi montado para vender. É uma grande diferença da nossa certificação, do que a gente faz pro que o restante da galera faz. Ah, porque é focado no resultado da ponta final. Exato, mesmo. do público final, de quem tá treinando, do atleta lá. Então, eu sempre costumo dizer isso. O nosso portfólio, o nosso PDF de treinamento da equipe do CT é o PDF que eu apresento da certificação, por exemplo, no curso. Porque ele não foi montado pro curso, ele foi montado pro CT. Então, a maioria das pessoas que vendem cursos montam o sistema ali para vender o curso. Quando, na verdade, ele nunca colocou em prática aquilo ali. Ele não sabe se é validado, ele não sabe se a pessoa do outro lado vai conseguir replicar o que ele tá falando. Às vezes, ele deu sorte. Ele não conseguiu validar isso com mais pessoas. No nosso caso, não. Eu já dei muita aula, já vi isso acontecer com várias pessoas. E aí, então, eu sempre melhoro o sistema pensando no CT hoje em dia, né?
Então, como que a gente pode melhorar para entregar mais resultado para os nossos alunos do CT? E a partir disso eu ensino outros profissionais. Acho que é por isso que a gente tem um resultado tão expressivo nos dois âmbitos. Tanto lá no CT, que a gente tem o nosso CT hoje, que é o Centro de Treinamento Velcor. Antes era Estúdio Stark. A gente aumentou o CT 5 vezes, é cara, é um parque de diversões, eu chamo lá. E aí a gente em 5 meses que a gente tá lá, Fran? 5 meses a gente tá com quase 300 alunos. Caramba! Então, é um faturamento, assim, pra área do fitness é absurdo dentro desse tempo. E dentro da certificação, no meu ponto de vista, a nossa certificação é a maior do Brasil. A gente tem mais de 10 mil alunos já que passaram pelas certificações e por todos os cursos que a gente já tem. Então, eu acho que um dos motivos da gente ter tanto resultado, e você que tá acompanhando aí, se não faz parte, tem que fazer, é exatamente isso. É o sistema ter sido montado pro aluno treinar. E aí a gente passa isso pra galera que quer aprender o que a gente faz. E dentro do CT, você falou que vocês atendem vários esportes. Vou tentar elencar aqui quais esportes a gente atende, eu não sei se eu vou lembrar todos. De qualquer forma, na descrição desse vídeo tem o Instagram, tanto Então da vai lá. Velcor quanto do Bruno, para vocês acompanharem. E se vocês são de São Paulo capital, vocês já podem ir lá fazer uma visita, conhecer a agenda, uma visita. Exato. Vão lá conhecer. Se você já é atleta, então, melhor ainda. Daí você já vai se conectar, networking. E manda mensagem no Instagram do CT, tá? No meu Instagram é muita gente mandando mensagem, eu não vou conseguir te responder. Mas manda mensagem no Instagram do CT, os meninos que atendem vocês lá, eles já estão preparados para atender as pessoas que às vezes só querem visitar. Então você quer ir lá conhecer, é só mandar mensagem e falar, cara, assisti o podcast lá do Bruno Eduz e eu quero conhecer o CT, só quero ir lá ver como funciona a estrutura, trocar uma ideia com vocês. Pode mandar mensagem, tranquilo que a gente recebe vocês lá. Então, quais são os esportes que a gente atende lá? A gente atende atletas profissionais e atletas amadores de todos esses esportes que eu vou falar. Então, a gente atende futebol, futsal, vôlei de praia, vôlei de quadra, natação, boxeador, que mais? Hipismo, galera de cavalo, hipismo. A gente tem bastante atleta desses esportes, a gente tem atleta de todas as idades, até o atleta idoso que gosta de jogar o futebol dele no final de semana, ou atleta de base, que tem 6, 7 anos. E muitas vezes esses alunos estão dentro do mesmo horário treinando. E só que aí com o sistema a gente consegue adaptar. Eu não sei se... Motocross. Caramba! Vixe, você lembra de mais algum? Tênis, beach tênis, futevôlei, todos esses esportes de areia aí também a gente atende. Que máximo! Então, o que eu busquei com o sistema era exatamente isso e deu certo, deu muito certo. E você falou que lá tem muitos idosos, né? Eu sou no nível de... Eu tô aprendendo agora, tô começando nos esportes. Academia é um negócio que pra mim não rola mesmo. E aí agora estou experimentando pilates. E tô tentando correr, mas o meu pace é de 3 dias úteis, bem assim, bem nível senhorinha mesmo. Mas eu nunca fui no CT pra entender como é o treinamento funcional. Basicamente, como que ele funciona? São vários circuitos? Não tem nada a ver com CrossFit, né? Não, vamos lá. Só pra gente contextualizar tudo. Perfeito. O treinamento funcional que geralmente é visto na internet, geralmente é falado, geralmente é vendido, é o treinamento em circuito. E aí, pra galera que é profissional de educação física e trabalha com treinamento funcional através de circuito, calma aí, não fica com raiva de mim, eu vou explicar. Você montar um circuito não quer dizer que é sua aula de treinamento funcional. Circuito é uma estratégia para você montar o treino. Geralmente, quando você tá com aulas em grupo, você vai montar um circuito que é mais fácil de você controlar a aula. Só que tem muito profissional, e aí você que não é profissional também que tá buscando algum lugar para treinar, você que tá buscando algum lugar para treinar, geralmente essa pessoa monta o circuito de qualquer forma. Então ela coloca um monte de exercício lá que ela não sabe para que serve, um monte de material que fica bonito no vídeo, só que no final das contas, você tá com um alto risco de se lesionar, porque o profissional que tá montando o treino, ele não tá conseguindo controlar aquele treino ali, e você não vai ter resultado. E isso frustra os alunos que estão treinando lá. Imagina, você treinar 2, 3 meses pagando lá 2, 3 meses de treino e não vê resultado nenhum. Cara, isso vai te frustrar e às vezes é por esse motivo que muita gente começa e para de treinar. Então, o treinamento funcional que nós acreditamos é um treinamento que se baseia em 3 tópicos. Eu vou falar de maneira técnica, mas eu explico depois de maneira não técnica. Se baseia em padrões de movimento, que são movimentações livres, sem máquina. Então, a gente trabalha com peso livre e o peso do corpo. A gente não precisa mais do que isso para treinar lá. Então, você vai ver, a gente tem máquinas lá que são máquinas específicas para o treinamento esportivo. Não são máquinas tradicionais da musculação, por exemplo. Cadeira extensora, leg press. Isso a gente não tem. Então, a gente se baseia nesse tipo de treino. A gente não foca em musculatura. Então, o aluno quer hipertrofia. Talvez o nosso CT não seja o melhor lugar para ele estar. Agora, se ele quer uma hipertrofia de que ele consiga se movimentar mais, eliminar dor, mesmo assim ter uma estética bacana, estamos lá para isso. Mas, só quero hipertrofia para subir no palco, por exemplo. Que hoje em dia o fisiculturismo está muito em alta. Não é lá que ele vai estar. Vai ter que estar na musculação mesmo.
Segundo tópico são o que a gente chama de funções articulares, que é mobilidade e estabilidade. Hoje em dia está muito falado na internet mobilidade e estabilidade, mas é liberdade de movimento nas suas articulações. Então é a sua articulação, ombro, tornozelo, fazer o que ele tem que fazer durante o movimento. Então, por conta do dia a dia, no nosso dia a dia hoje, muito tempo sentado, muito tempo parado, a maioria das pessoas... A maioria não, mas muitas pessoas são sedentárias. A articulação vai perdendo a função dela, porque você não está usando aquela articulação. Tudo que não usa na natureza, definha. Então você deixa um carro parado 1 ano, ele vai parar de funcionar. Você tem que usar. O corpo é a mesma coisa. Corpos biológicos são iguais. Então, precisa usar a articulação da maneira certa. Então, dentro lá do nosso treino, a gente vai focar em melhorar a função ou devolver a função dessas articulações para os nossos alunos. Porque eles vão se movimentar melhor, vão ter menos dor, vão continuar treinando por mais tempo e no final das contas vão atingir o resultado que eles estão buscando, que é o nosso principal objetivo. E o terceiro tópico é o que a gente chama de capacidades físicas. Então, por exemplo, desenvolver força, desenvolver equilíbrio. Aí um exemplo que eu sempre dou para a galera da certificação, mas esse exemplo eu acho que é entendível para todo mundo. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo lá, que joga futebol profissional. É um dos maiores atletas da história do futebol ou dos maiores atletas de qualquer esporte. Ele precisa das mesmas capacidades que a Dona Maria, de 80 anos. A única diferença é o nível de exigência. Então, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ele precisa de força. Quando ele sobe para cabecear uma bola e um adversário dele tromba com ele no alto, ele vai cair no chão de uma maneira que ele não esperava. Então ele vai ter que tomar a decisão rápida de se equilibrar, vai ter que ter equilíbrio, vai ter que ter força para não se lesionar, não se arrebentar no chão. A Dona Maria, quando ela tropeça andando na rua, ela também vai ter que tomar uma decisão rápida de se equilibrar, vai precisar de equilíbrio, vai precisar de força. São as mesmas capacidades físicas que a gente chama lá na educação física, quem já fez educação física, são capacidades inatas, então todo mundo nasce com essas capacidades. Só que o Cristiano Ronaldo, ele precisa dessas capacidades para um objetivo final, a Dona Maria precisa dessas capacidades para outro objetivo final. E no treinamento funcional, a gente vai sempre pensar qual é o objetivo final. Então, o treinamento ele é baseado no que o atleta faz no esporte ou o que a pessoa faz no dia a dia. Então, eu não quero que ela treine para ficar forte esteticamente ou para ficar forte no exercício que eu tô aplicando para ela. Quero que a Dona Maria treine para ficar forte no dia a dia, para que ela tenha autonomia. Por exemplo, a principal morte de idosos é queda. Então, eu quero que ela treine para ela cair menos e ter uma chance de morte menor, que é o objetivo dela. O Cristiano Ronaldo ou qualquer outro atleta, profissional ou não, ele quer treinar para ficar melhor no esporte dele. Então, a gente organiza o treinamento pensando nisso. Então, um dos motivos, por exemplo, a gente não usar máquina é isso, porque no esporte ele não vai estar nunca numa máquina. Ele vai ter que fazer força com o corpo livre, se movimentando ali. Então, é basicamente isso que muda do treinamento funcional. O CrossFit, por exemplo, CrossFit é uma junção de 3 modalidades. Eu não sou muito do CrossFit, dou até umas alfinetadas na galera às vezes. Então, quem for do CrossFit pode até me corrigir aí. Mas é treinamento funcional, ginástica, que é aquele que eles ficam se pendurando lá e tal, e LPO, que é quando eles jogam a barra pra cima. Ah, sim. Então é levantamento de peso olímpico. Então isso, aí eles fazem muita repetição, volume, não sou adepto do CrossFit e não indico que as pessoas façam. Mas se você fizer CrossFit é melhor do que ficar parado em casa. Qualquer coisa é melhor do que o sedentarismo, exatamente. Exercitem-se. Mas acho que ficou claro Não, ficou a super. diferença. Ficou super. Então, eu consegui entender e também é algo que pode ser combinado, né? Você falou não só dos atletas, mas a galera que é do futebolzinho no final de semana, que se lesiona muito, geralmente. A gente Demais. tem muitos colegas que, no final de semana se machucou no futebol, porque ele só vai no final de semana. Exato. Não treina, aí acha que por jogar futebol ele não precisa treinar. Geralmente essa galera que joga futebol bebe ou antes ou depois do jogo, aí tá desidratado, tá num ambiente propício pra lesão acontecer. Aí essas pessoas acabam buscando o treinamento e a musculação, ela vai ajudar, que é o treinamento mais tradicional. Ela vai ajudar, mas ela não resolve o problema do meio pro fim, vamos dizer assim. Como eu falei, pra uma pessoa que é sedentária e tá só jogando futebol no final de semana, ela ajuda. Mas depois que essa pessoa ganhou um certo nível de treinabilidade ali, que a gente chama, fica difícil, aí ela não vai ter tanto resultado assim. Então, por isso que, no nosso ponto de vista, o treinamento funcional, ele é o método mais democrático, eu chamo. Porque você consegue atender qualquer tipo de pessoa, com ou sem material. O mesmo sistema que a gente usa lá no nosso CT hoje, que tem 1,5 milhão de material lá, eu usava dando aula na praça com um TRX, que você pendura na árvore e fica puxando, assim. Então, é a mesma coisa. Então, eu costumo dizer que é muito democrático. As pessoas que fazem os nossos cursos, por exemplo, conseguem colocar em prática no dia seguinte, porque a gente não se baseia em material, nem nada disso. Os conceitos, de fato, que mandam na montagem de treino é o que a gente faz. Mara. E, inclusive, por exemplo, a pessoa que treina musculação pode treinar funcional também. Porque às vezes a pessoa treina musculação pra ter hipertrofia. E ela já tá encurtada, ela precisa... Exatamente isso. E aí ela vai fazer algumas coisas ali do treinamento funcional pra não estar encurtada, pra melhorar a flexibilidade, pra proteger mais as articulações, porque
Quem treina musculação pesado lida com muita carga, muita repetição, movimento repetitivo, que também é aumento de risco de lesão. E aí o treinamento funcional vai potencializar esses pontos também. Então dá pra fazer. Cara, De só boa. tô vendo vantagens. É, só vantagem. Só tem vantagem, gente. Por isso que eu escolhi o treinamento funcional. Quando você saiu assim, né? Quando você montou o CT, teve alguma coisa que você trouxe? Tipo, não, eu vivi essa trajetória aqui no digital. Aprendi esse modelo de gestão ou essas coisas. E isso, eu não abro mão de viver isso num negócio físico. Porque são vivências diferentes, mas são complementares. Sim, são complementares. Teve muita coisa que eu trouxe do digital pro presencial. Algumas coisas deu bom e outras coisas deu muito ruim. Vou explicar. Primeiro, no digital, eu precisava me entender como empresa. Então, um grande erro do profissional de educação física é que, no profissional de educação física e qualquer outra faculdade que você for fazer, na maioria das vezes, você não aprende a gerir nada. Você aprende a parte técnica daquilo que você vai fazer e aí você trabalha como mão de obra. Você vai vender sua hora ali e acabou. Então tem muito profissional de educação física que não entende que ele tem que dividir o CNPJ do CPF, ele tem que ter uma empresa, tem que emitir nota. Cara, eu tô falando isso aqui, tem profissional de educação física a burocracia da coisa fica em nem segundo sabe, plano. Nem sabe do que se trata. Isso é muito importante. Você quer levar a tua empresa a sério, você tem que fazer isso, velho. Então eu levei isso, por exemplo, pra parte física. Só que toda a parte de gestão, como eu geria o meu negócio, era só eu. Cara, no digital você tem uma equipe muito mais enxuta. Então, por exemplo, até hoje no digital eu tenho 4 pessoas na minha equipe. Eu e mais 3 pessoas. Tem um vendedor, tem uma SDR que organiza o CRM, tem a Fran que é do audiovisual e estratégia. Então, são 4 pessoas. E a gente tá no digital, cara, faturando na Eduz quase 5 milhões. Então, é uma equipe muito mais enxuta. E eu tentei replicar isso no físico, é impossível. No físico é uma outra demanda, vamos dizer assim. Mas ainda assim você tem uma equipe enxuta, porque são 11 pessoas? 11 pessoas. Mas assim, se a gente pensar que no físico eu não chego nem perto do faturamento que eu tenho no digital. Sim. E a equipe no digital é menor que a metade, se eu for tentar replicar isso no físico, pelo menos na minha experiência, eu tentei replicar isso e acabei trabalhando demais. Aí não rola. Pensava só Mas em... ainda assim foi um crescimento muito consciente, não ficou um time inflado. Sim, né? A gente não contratou só por contratar, a gente contratou por necessidade e pra poder potencializar, pra poder escalar. Mas eu tentei replicar isso do digital pro físico, não deu certo. Então, você que tá no digital quer ir pro físico, ou você que quer ir pro físico, estuda um pouco antes de abrir o próprio espaço, porque eu abri meio na pressa, assim, esperando que tudo que eu aprendi de gestão fosse funcionar no físico, e é outra coisa. É outra parada, as pessoas no físico, elas têm mais relutância em comprar, porque geralmente o ticket é mais alto, você tem que manter as pessoas treinando ali, tem vários detalhes do físico que você não precisa pensar no digital. Então, eu aprendi bastante também depois que eu abri o CT, nessa parte de gestão, e hoje eu acho que o que mais complementa é o físico para o digital. É o que eu aprendi no físico, eu levo mais pro digital do que o digital pro físico. O que eu aprendi mais no digital, que eu levo bastante lá pro CT, que é a base, é a nossa parte de vendas. Então, todo gatilho mental, essas coisas tudo que eu aprendi estudando pro digital, a gente replica lá, porque aí é marketing e não muda nada. É importantíssimo. Exato. Então, a gente consegue replicar bem. Mas em relação à gestão, teve coisas que eu levei, mas a maioria delas não se aplicaram, não consegui manter lá. Hoje em dia é o contrário, na verdade. E aí, indo um pouco voltando, na verdade, para sua jornada no digital. Você falou que você começou ali na pandemia. Na pandemia, você já estava vendendo a certificação? Ou você ainda estava no produto direto para o público final? Não, no digital eu nunca vendi para público final, sempre foi para profissional. Sempre foi para profissional. Quando eu tava fazendo faculdade, eu tinha uma vontade muito grande de dar aula em faculdade. Legal. Então, assim, palestrar no Brasil inteiro, só que a minha ideia era fazer isso dentro de faculdade. Tanto é que eu ingressei na pós-graduação junto com a graduação, e aí a minha ideia era, depois da pós-graduação, fazer um mestrado. Já emendar uma coisa na outra para eu dar aula em faculdade. E aí, quando eu tava trabalhando com treinamento funcional, eu vi essa possibilidade. Falei, pô, se eu ensinar outros profissionais, eu vou conseguir dar aula para profissionais do Brasil inteiro, através da internet, sem necessariamente ter mestrado, sem necessariamente estar pautado por uma faculdade. Vai ser o meu próprio método. Então, essa foi a vontade que eu tinha, e por isso que eu já comecei na internet com profissionais. Eu comecei em 2019. Eu tinha, se eu não me engano, eram 14 alunos de personal no meu presencial, e eu abandonei
12 deles. Fiquei só com 2. Caramba. Que era o necessário pra pagar minhas contas. Você apostou mesmo no negócio? Mergulhei. Eu olhei o curso lá, falei, cara... Na época, em 2019, eu paguei 7 mil reais no curso. Era loucura da minha cabeça. Peguei o cartão emprestado com meu avô. Galera que me segue no Instagram já sabe dessa história de cabo a rabo. Mas eu peguei o cartão emprestado com meu avô. Pra eles lá na minha casa, era doideira demais pagar 7 mil reais no curso. Eu falei, mas vai dar certo. E aí eu fiz dar certo. Falei, cara, eu vou ter que apostar nisso aqui. Não dá pra fazer meia boca. Então, assim, o curso, sei lá, devia ter umas 200 horas. Eu assisti em uma semana. Aí Caramba. coloquei em prática. Aí em 2019 eu trabalhei o ano inteiro na internet sem vender uma matrícula. Então, assim, eu trabalhei, tipo, 10 meses seguidos, sem vender uma matrícula. E todo dia eu fazia stories, aí fazia lançamento, aí chorava depois do lançamento que não vendia nada. Que quem faz lançamento sabe que, nossa, tem que ter um estômago do cacete. Você ficar muito estressante. 2, 3 meses sem vender nada, esperando que você vai ter um pico de vendas, aí não tem nada de pico de vendas. Aí é mais 2, 3 meses, enfim. É interessante o lançamento, mas tem que ter estômago. E aí, em janeiro de 2020, eu fiz a minha primeira venda. E ninguém falava de pandemia ainda, né? Só que eu já tava construindo base lá em 2019. Tinha muita gente... Você ficou um ano inteiro Exato, construindo passou a me seguir, e eu não parei nenhum dia. Desde 2019 até hoje. Não fiquei um dia sem postar nada. E aí, em 2020, eu vendi a primeira. Aí, beleza, vendeu a primeira, sobe um pouquinho a confiança, tal, foi. Depois que sai a primeira... Cara, a minha primeira venda, ela foi mais comemorada do que o meu 1 milhão. Porque a primeira venda é muito mais difícil de fazer. Ainda, né? Nossa senhora, é muito mais E difícil que de bom que fazer. você trouxe pra gente que demorou pra você fazer a primeira venda. Porque geralmente a gente vê o lado bonito das histórias do Sim. digital. Tipo, ai, bati 1 milhão em 20 minutos. 6 em 7, não sei das quantas, mas... Algumas pessoas chegam mais rápido lá. Hoje em dia é muito mais fácil. Nossa senhora, é muito mais fácil. Eu falo pra galera, se vocês começassem lá em 2019, vocês iam chorar. Porque, cara, vocês postam uma semana de stories, não vende nada, vocês estão reclamando, pô. Eu fiquei um ano inteiro sem vender nada. Mas é porque não tinha tanta informação também, enfim. Aí fiz essa primeira venda, em março, bateu a pandemia. Aí quando todo mundo percebeu que não ia ter jeito, ia ter que estar no online, tava eu lá. E aí, que vocês vão querer comprar de mim ou não? Todo mundo olhou pra lá, aí assim, em questão de 6 meses, minha vida mudou. Fiz lançamento de 30 mil, fiz lançamento de 70 mil, e aí dali pra cá foi bem mais fácil. Mas foi um ano trabalhando sem vender nada. Só que muita gente começou na internet quando a pandemia bateu. Aí teve que construir, né? E eu tava lá já. Profissionais também, né? Porque se for ver, as academias fecharam todas. Meu, deve ser muito gratificante, porque você ajudou a segurar a renda de um monte de Cara, gente. muita gente... Ó, até me arrepia de lembrar. Muita gente desesperada. Muito profissional desesperado. Não sabia o que fazer. Porque tava preso nas máquinas, não tem como levar a máquina pra casa do aluno. Então, cara, o que eu faço? E você consegue, através do treinamento funcional, continuar entregando resultado pra pessoa, cara, só com o peso corporal dela. Tanto é que os meus alunos que eu ainda tinha, eu acompanhei online. Não perdi nenhum aluno, porque o treino que a gente fazia, o mais importante mesmo era o meu acompanhamento lá, porque a gente não usava quase nada de material de máquina. Então, nossa, a gente ajudou muita gente nesse período aí, porque a galera veio desesperada pra internet, tipo, cara, eu não sei o que fazer. Eu tava meio perdidão, assim. Pra quem já tava vivendo digital, eu lembro que eu já tava na Eduz nessa época, a gente ainda tava, tipo, ok, vai acontecer, a gente precisou ser muito mais estratégico e rápido em soluções que a gente estava construindo ali. Então, acelerou muito. Acelerou porque a demais. gente estava planejando para entregar agora, 2025, a gente teve que correr e entregar na pandemia, mas tinha muita profissão que, tipo, tava às cegas. Não tinha o que fazer. O profissional de educação física, porque lá naquela época, cara, era muito difícil você ver o profissional de educação física trabalhando na internet. É um preconceito que a galera tem até hoje. De que, eu não consigo entregar muito resultado, eu não vou ter um acompanhamento. E, de fato, é verdade. Mas imagina o tanto de pessoas que você vai conseguir atender através da internet que você não atenderia presencialmente, que não conseguem treinar com você presencialmente, ou porque não podem ir até o espaço que você atende, ou não tem grana pra investir, porque presencialmente é mais caro. Então, cara, teve muita gente que começou a treinar na pandemia também. Isso ajudou as pessoas a esparecer um pouco, muito tempo dentro de casa, então tinha aquele momento ali de treino todos os dias. Então, acho que a nossa profissão da educação física também teve um boom, vamos dizer assim, na pandemia. A atividade física e exercício físico nunca foi tão falada como, por exemplo, na pandemia. Então isso... É difícil falar que a pandemia ajudou, né? Porque, cara, foi uma catástrofe. Mas a gente viveu um ambiente de privilégio dentro da pandemia. Exatamente, foi horrível. exatamente. Pra mim, assim, foi a virada de chave na minha carreira, assim, vamos dizer. Foi a pandemia. Ai, que máximo. Você falou que você queria ser professor, né? Isso, você se sente satisfeito agora vivendo só no digital? Porque eu sou professor, no meu ponto de vista. Né? Eu sou professor. É porque assim,
Mas sei lá, vai se vem uma pós-graduação por aí. Então, eu já dei aula de pós-graduação online hoje em dia. Tenho alguns amigos que têm pós-graduação e tal. Mas não é uma coisa mais que me enche os olhos. Por quê? Porque na pós-graduação você tem uma certa trava em relação até onde que você pode ir. E no meu ponto de vista hoje em dia, independentemente do lugar que eu tô ou a instituição que eu tô representando, o meu foco é entregar resultado para a pessoa que está me acompanhando. É transformar a vida das pessoas que estão me acompanhando. E através dos meus cursos eu consigo muito melhor do que qualquer graduação do Brasil. E infelizmente, a gente tem que falar isso. Tem pessoas que ficam bravas quando eu falo isso, mas, cara, eu tenho um aluno que saiu de um faturamento de R$700, hoje em dia ganha 15, 20 mil. Tem alunos que começou no quintal de casa igual eu comecei, ganhando 1.000, 2.000 reais, e hoje em dia tem academia própria faturando 150, 160 mil reais por mês. Então, assim, qual graduação ou pós-graduação vai te ensinar isso, sabe? Então, hoje... Praticamente nenhuma. Basicamente nenhuma. Então, você fica muito tempo estudando na pós-graduação. No meu ponto de vista, muito retrógrado o jeito que a pós-graduação é feita. E, no meu ponto de vista, cara, um curso de final de semana, vivendo a experiência ali de quem tá te ensinando, te traz muito mais praticidade, do ponto de vista da pessoa colocar em prática, de fato, que ela tá aprendendo para ter resultado, do que uma pós-graduação. Então, eu não trabalharia hoje... Eu tive até chance de abrir uma pós-graduação, enfim, mas eu acho que no meu ponto de vista faz mais sentido o que a gente vem fazendo. Por exemplo, agora a gente tem mentoria, então a gente acompanha a galera. Mas enfim, eu me sinto 100% realizado. Já tô bem mais longe do que eu almejava, pra falar a verdade. Que máximo. E você acha que esse seu foco, assim, tipo, em objetivo, te trouxe os resultados que você tem hoje? Cara, um ano inteiro você fazendo conteúdo pra não conseguir... Tem um monte de gente que eu acho que não só de educação física, de qualquer nicho, tá na luta aí faz tempo, inclusive que assiste muito a gente, que tá aqui assistindo Sim. quase todos os episódios, mas ou colocou um produto só e tipo, o dia que vender, vendeu, ou só está flertando com a possibilidade do digital, não botou o produto pra vender ainda. Não levo a sério, pra falar a verdade. Não levo o digital como trabalho. Então eu tenho certeza que foi essa minha vontade de fazer acontecer. Eu sou muito assim, na minha vida toda, não só no digital. Então, por exemplo, quando a gente foi abrir o CT, cara, eu coloquei... O CT, todo o investimento ele vem do meu bolso. Eu tenho 2 sócios que são sócios de serviço, vamos dizer assim. Então, a gente é sócio na entrega, mas a estrutura ela é toda minha. Então, a gente tem porcentagens diferentes lá. Mas eu sempre que eu vou fazer alguma coisa, na minha cabeça não tem plano B. Então, ou dá certo aquilo ali, ou eu vou morrer tentando. Eu vejo muita gente que, eu vou começar no digital, mas... Pessoas próximas a mim, inclusive. Vou começar no digital, aí faz uma vendinha aqui, pega aquele dinheiro e compra um japonês, alguma coisa assim do tipo. Não leva em consideração que, de fato, aquilo ali é uma empresa. E você tem que reinvestir, tem que continuar trabalhando. Então, eu tenho certeza que esse meu foco, esse meu objetivo em fazer acontecer, em dar certo, foi o que me trouxe até aqui, e principalmente é o que me mantém. Porque na internet tem muita gente que chegou, só que sumiu no meio do caminho. Sim. Não conseguiu se manter. E eu acho que a gente se reinventa demais. Hoje em dia, a internet de um mês pro outro mudou tudo. Os caras colocam alguma coisa lá no tráfego pago que antes podia, agora não pode mais. Aí tem uma regra nova hoje, que não aí você tem que se reinventar. Então, se você achar que você chegou e vai fazer a mesma coisa pro resto da vida e vai dar certo, você vai... Eu acho que não, o mercado espelha essas pessoas. Joga pra fora. É. Então, eu tenho certeza que é meu... Eu sempre fui assim, pra falar a verdade, desde a escola. A Fran estudou comigo no ensino médio. Então, desde a escola, eu sempre gostei de ser assim. Se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer direito. Não vou fazer... Ou eu não faço. Então, tinha aula, por exemplo, na escola, dando um exemplo, que eu simplesmente não estudava. Então, eu não tô com vontade, eu colocava o fone lá, não atrapalhava ninguém e eu não quero fazer. Mas se eu fosse fazer, eu fazia direito. Então, eu levo minha vida desse jeito, assim. E tento replicar isso pros meus alunos, pra galera que me acompanha. É bom Enfim. ter essa transparência. Eu tava vendo o seu Instagram, é bem na realzona mesmo. Inclusive, tá aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá. Vai lá me seguir, hein? Vai lá me seguir. Porque para um processo de mentoria, por exemplo, você falou que você tem mentoria, às vezes é necessário mesmo, e eu acho que todas as vezes, tá? Porque os meus mentores são muito transparentes comigo, tipo, abaixa a bolinha, não faz isso. Porque a gente precisa ter um mentor que fala a verdade, por mais dura e difícil que seja ouvi-la. Exato. Eu acho que a mentoria, de fato, é isso. É você encurtar caminho da pessoa que tá do outro lado. Você já viveu aquilo, Exato. é ótimo a gente aprender com o errinho dos outros. Não deixar ela cometer o mesmo erro que você já cometeu, então encurta o caminho dela. Só que tem que ser verdadeiro. E, cara, eu acredito que eu sou muito autêntico naquilo que eu faço. Eu tento sempre buscar a autenticidade, de fato, de trazer a realidade daquilo que eu vivi. Não ficar inventando moda, não ficar... Hoje em dia eu vivo uma realidade muito diferente da maioria dos brasileiros, graças a Deus. Eu tenho uma condição financeira, liberdade, enfim. Mas a maior parte da minha vida não foi assim.
Foi muita luta, muito sofrimento. É o que eu tô falando, trabalhei 1 ano lá na internet, cara, eu fazia lançamento, a live era uma pessoa, e essa uma pessoa era minha mãe, que tava no quarto do lado. Que ela tava lá assistindo. Não, me arrepia de lembrar, porque, cara, era muito frustrante. Eu trabalhava, colocava expectativa e não dava certo, mas é assim, o começo de tudo é assim, é difícil. Se você tiver um mentor vai ser mais fácil, mas o começo de tudo é assim, é difícil. Então, é a real, de fato. Quem construiu alguma coisa na vida, qualquer mentor que você for ter, essa pessoa passou por alguma dificuldade, não foi mil maravilhas. Mesmo que a pessoa já tenha nascido em berço de ouro, para ela construir a coisa que ela tem ali, talvez ela esteja alguns passos à frente da maioria das pessoas, mas ela teve que passar por algumas dificuldades, aprender, errar, quebrar a cara. E acontece até hoje, pra falar a verdade. Então, qualquer coisa nova que a gente vai fazer, é assim, velho. Você tá pisando num campo diferente. Você vai ter que errar pra aprender, e é isso que eu tento passar pra galera que me acompanha. Mas também mostrar que existe essa realidade, mas existe a possibilidade do resultado. Porque na educação física, que é um nicho que eu atuo, mas eu acredito que a maioria dos brasileiros também é assim, tem muita gente que já perdeu a esperança. De que, pô, não, é assim mesmo, que a minha vida é assim. Então, eu tô fazendo psicologia, né? Que é a minha formação por amor, porque eu já fiz as outras coisas que eu precisava fazer. E aí, quando você entra, assim, no primeiro semestre, eles já falam: ah, vocês estão aqui por amor, né? Porque psicologia não dá dinheiro. Então, aí, claro que dá. Cara, claro que dá. Eu tô aqui no digital, eu sou gerente de contas e atendo algumas contas que falam de psicoterapia ou outras vertentes da psicologia e dá muita grana. A demanda no Brasil pra isso, tanto de gente que passa por problemas psicológicos. Todo mundo tem que ser terapizado, terapia é perfeito. Mas eles incutem isso na cabeça da pessoa que tá lá em formação. E aí, eu não sou tão jovem assim, né? Mas na sala tem uns adoles. E aí, acabou de sair do ensino médio, tá na primeira formação ainda. Então, eles já estão com essa cabeça de tipo, é uma profissão por amor, porque não vai dar dinheiro. E aí, cara, eu acho que muito pelo contrário, eles deviam enfiar na cabeça a inquietação mesmo. Cara, você não tem que se conformar com um pouco, precisa correr atrás, assim. Exato. Tem que ser por amor, óbvio, você tem que gostar daquilo. Mas não só por amor, exato. O amor não enche barriga. Amor não enche barriga, velho. Essa romantização da profissão, eu odeio isso, odeio. Tem muita gente da educação física que tem medo de cobrar. Porque, não sei, a nossa profissão é pra salvar vidas. Óbvio, então você tá fazendo um negócio que é super digno. Você tá salvando a vida das pessoas e tá cobrando por isso, pô. Então você tá salvando a vida dela e ela tá salvando a sua vida te pagando. Você vai ter uma condição financeira melhor. E o quanto custa? A minha mãe mesma é uma senhorinha, né? E ela... Do nada, ela tá subida em alguma coisa. E aí, pra gente... Quanto custa a gente ter a segurança de que a minha mãe tá lá em casa sozinha? Ela vai conseguir subir e descer de uma cadeira de boa pra fazer sabe-se lá o quê. Mas... Porque eles são assim, né? Eu também tenho meus avós, eles vão fazer isso. Vão fazer, mas tipo... Eu tô segura de que ela vai conseguir subir e descer tranquila, porque a gente tá contratando um profissional pra cuidar disso. Então, é isso que a gente não olha. Mas uma coisa que eu fiquei na dúvida é em relação aos seus negócios até. Você tendo um posicionamento tão forte, assim, tão claro, foi difícil para você trazer colaboradores ou até os seus sócios que tenham essa visão mesmo, tipo, não, a gente vai ter que fazer acontecer. A meta é essa, é isso, a gente não vai recalcular a rota, é isso que precisa acontecer. Porque às vezes é difícil se agregar um time que esteja vibrando nessa mesma cultura, né? Sim, é difícil, desafiador. Mas eu não tive muita dificuldade, não. Porque lá a gente tem uma regra que a gente só contrata quem já fez a certificação. Então a gente não contrata quem não é aluno. Então quem já fez a certificação já tá acostumado com o meu jeito, já sabe como funciona, já sabe quais são os meus valores, meus princípios. Eu falo bastante sobre isso todo o tempo. E aí a gente só contrata quem já fez a certificação. É óbvio, eu tenho uma certa dificuldade assim, porque eu sou meio biruta da cabeça. Então, às vezes, eu quero que as pessoas também sejam na mesma intensidade que eu sou. E isso dificilmente vai acontecer. E às vezes nem é bom, né? Nem é bom, tá todo mundo desse jeito, exato. Mas eu não tenho o que reclamar, velho. Minha equipe toda, tanto no digital quanto lá no físico, eu não tenho o que reclamar. Por exemplo, lá o CT tá funcionando agora. Então, tá tendo aula lá. Tem aluno lá no CT que não me conhece. Então, o CT não tá atrelado a mim. Então, é bem... Exato, eu nem vou lá no CT muito... Eu vou todos os dias, porque eu gosto muito de estar lá. Mas, por exemplo, esses últimos 40 dias, cara, eu fiquei, 30 dias fora de São Paulo. Então, semana passada eu fiz uma peregrinação até Aparecida. Fiquei 6 dias caminhando. Então, e o CT funcionando, vendendo, tudo certinho. Então, eu não tenho o que reclamar. É óbvio, sempre dá pra melhorar. A minha parte também como gestor. Mas essa energia não vai ser sempre a mesma, porque eu sou o dono, eu que criei aquilo ali, eu sei de onde que eu tirei, que foi do nada. Então, a minha energia, ela geralmente vai ser sempre maior. Mas eu não tenho o que reclamar, não. A galera é muito
pra cima. Eu vejo muita gente que tem centro de treinamento ou qualquer outra empresa que tem essa reclamação muito grande. Que, cara, a gente não consegue achar mão de obra, não consegue achar pessoas que querem de fato trabalhar. Essa geração nova agora também não quer fazer porcaria nenhuma, só quer trabalhar de casa e 2 horas por dia. E lá necessariamente precisa ser presencial, né? Porque a galera... Necessariamente precisa ser presencial. A gente dá uma flexibilidade gigantesca pros nossos professores. A gente foca bastante em evolução. Então, toda quinta-feira, por exemplo, lá a gente tem um workshop que só a equipe participa. E cada quinta-feira é um integrante da equipe que traz o workshop. Então ele traz um tema, uma apresentação, todo mundo estuda junto. A gente custeia certificações para eles fazerem também, não só as minhas, mas outras certificações internacionais que a gente participa, que eu já participei de quase todas, a gente custeia para eles participarem também. Então é uma cultura bem legal lá, a gente é bem, bem próximo, assim, e tá todo mundo no... É bom que todo mundo prospera, se desenvolve. Todo mundo prospera. Aprende novas coisas. Tanto é que todo mundo lá, todo mundo que trabalha lá já ganha mais que o dobro do que quando começou. Porque a gente tem um plano de carreira lá da galera e tal. Então todo mundo tá focado nisso, então eles já ganham mais do que o dobro do que quando começaram. Que maravilha! Tem que retribuir também, né, o que eles fazem. Não, claro, tem que retornar. Que incrível isso! Então, pra você acha que então o maior balizador é ter vivido a certificação, né? É. Porque aí eles já conhecem basicamente o que a gente faz, já querem trabalhar lá. Então, a pessoa querer estar lá com a gente já é um diferencial grande. A gente já teve algum ou outro impasse ali de quem a gente contrata, ou contratou e não era a pessoa certa e a gente teve que trocar, como toda empresa. Mas a pessoa ter passado pela certificação é um facilitador pra gente, vamos dizer assim. Por N motivos, mas principalmente porque a pessoa já conhece mais ou menos o que a gente faz. E já sabe aplicar o método, né? Porque Exatamente. Mas aí o sistema até, eu sempre falo pra galera lá, falo pro Brunão, que é meu sócio, que ele faz a contratação. É Bruno também. A gente chama de B1 e B2 lá. Mas eu falo, cara, sempre contrata a pessoa, não contrata o profissional. Porque o profissional a gente treina aqui 1 mês, velho. Em 1 mês ele tá fazendo a mesma coisa que todo mundo faz aqui dentro. Mas a pessoa... é quase impossível de treinar, velho. Incrível isso. O coração da pessoa, o querer dela, a gana de estar ali com a gente. Então tenta buscar isso. Quais são os valores? Se tem valores parecidos com os nossos. Se não tiver valor parecido, vai ser aquela pessoa que vai fazer picuinha ali dentro do CT. Cara, pronto, perdemos a equipe por dentro. Perdemos a equipe inteira. Então é contratar... Geralmente a gente consegue contratar os dois, porque a pessoa já fez a certificação, então o profissional também é bom. Mas a gente sempre tenta contratar a pessoa e não o profissional. Porque o profissional a gente consegue ensinar rapidinho. Que máximo. E teve alguma coisa que você, tipo, errei feio? E aí lá no CT? Pode ser no CT, mas até na sua jornada no digital, assim. Eu sei que você é muito empenhado, mas às vezes a gente comete uns erros e fala assim, meu Deus, eu não acredito que... Cara, teve uma vez que eu... Nossa, eu me arrependo disso até hoje. Eu tava fazendo um lançamento e aí tava começando a pandemia. Aí era aquela época que pagava 50 centavos no lead. Ai, meu Deus, que Nossa sonho! Nossa senhora. Aí eu investi, sei lá, acho que R$4.000 no lançamento. E a primeira live tinha 800 pessoas ao vivo, velho. Caramba! E só que eu não me preparei pra 800 pessoas. E aí, nossa, eu travei tudo, falei tudo errado. Aí na segunda aula tinha 200, sei lá. Então eu acho que se eu tivesse me preparado do jeito que eu deveria... E aí você fazia vários CPLs? Fazia 3. 3 CPLs, e aí o link no último? Link no último. Aí o último, cara, fez acho que 4 vendas no dia. Deu muito errado. Tipo, 800 pessoas ao vivo hoje em dia. Se eu pego 800 pessoas ao vivo hoje, nossa senhora. Converte na hora. Se eu fiz o que eu fiz lá no evento, pô. Não, 800 pessoas ao vivo hoje, eu faço 6 em 1 fácil. Mas lá na época, eu não tava preparado. Então eu me arrependi. Acho que é por isso que esse é um dos motivos de eu sempre me preparar mais do que o necessário para aquilo que eu vou fazer. Cara. Porque, eu tava lá no CPL, é mais um. Então tá bom, então vou fazer do mesmo jeito. Não tinha estudado o script, então fiquei meio perdido. Porque, cara, quando eu vi 800 pessoas entrando ao vivo, cara, me deu um bug. Eu não tava tão acostumado a fazer live na época, eu tava começando. Então é um arrependimento que eu tenho, assim, quando eu penso no digital. Mas acredito que arrependimento sempre tem, eu não só consigo lembrar agora de algo que eu fiz. Você ainda roda lançamento? Eu vou falar pra você que eu até poderia fazer lançamento, mas eu acho que é... Não sei, eu consigo colocar minha energia em outras coisas que me trazem tanto resultado quanto, porque hoje em dia a gente tem funil rodando, tem evento presencial que a gente fez agora. Você tem time de vendas também, né? Tem um time de vendas, então tem funil rodando, time de vendas, tem automação. Então a gente consegue fazer a mesma coisa, talvez, que o lançamento traria de maneiras diferentes. E no lançamento, eu acho que o lançamento hoje em dia ele traz bastante faturamento, lucro talvez nem tanto, mas acho que o efeito do lançamento de fato é trazer muito lead novo, aquecer o lead que estava
perdido ali, enfim. Mas aí eu tento fazer isso por outros métodos. Talvez eu volte a fazer num futuro próximo, mas não é uma coisa que me agrada mais. Acho que eu peguei um pouco de repulsa, vamos dizer assim, porque era foda, velho. Nossa senhora, fazer um lançamento ruim depois de ter demorado. E você sempre fez ao vivaço? Sempre fiz ao vivo. Eu sempre me dei bem com ao vivo. Tem uma galera que... Na verdade, eu fiz um gravado, que era o que o Érico falava lá pra validar a venda. Não vendeu. Aí eu falei, cara, vamos pro ao vivo, velho. No ao vivo eu consigo colocar mais emoção. Acho que vai convencer melhor as pessoas. E eu sempre me dei bem no ao vivo. Nunca... Tem uma galera que não vai tão bem assim, né? Tá ao vivo, já fica travado e tal. Eu sempre... Nunca tive problema, não. Então sempre fiz ao vivo. A gente já fez um lançamento doidão lá. Fala aí, Fran. Fez um lançamento de... eu simulei um sequestro. Foi uma adaptação do Leandro Aguiari, quando ele fez na época. Então ele fez no digital, ele parou o digital com aquele lançamento ali. Aí eu fui o primeiro a levar isso pra educação física. Geralmente eu faço isso. E, nossa, foi muito top, foi muito legal. A Fran tá comigo desde essa época, desde lá de 2020. Mas era bem bacana, mas hoje em dia eu prefiro vender no Perpétuo lá, enfim. Não é uma coisa que me agrada mais tanto, todo não. dia e tal. Dá pra fazer as duas coisas em paralelo, mas não é uma coisa que me agrada mais tanto, não. Fazer lançamento. E no nicho de educação física, você sente que a galera ousa muito ou ousa pouco, assim? Porque você é ousado, já sabemos, né? Então, estamos todo mundo concordando com isso. Mas você sente que a galera é mais tradicionalzinha ali ou que a galera usa mais? Nossa, totalmente tradicional. Tem um ou outro que foge um pouco, mas modéstia à parte ou sem falsa modéstia, eu, no meu ponto de vista na internet, eu sou a pessoa que puxa a educação física para vários lados. Então tem muita coisa que eu faço que as pessoas começam a literalmente copiar. Então isso, meu ponto de vista, no meu modo de ver, não é ousadia nem aqui nem na China, né? Então eu gosto de ser... Acredito que não ousado, mas também acho que a palavra principal é autêntico. Eu gosto de criar coisa nova. Então tem várias vezes que eu tô fazendo a mesma coisa por muito tempo, eu falo, cara, eu preciso mudar isso aqui. Já fiz umas 2, 3 vezes de apagar todos os meus posts do Instagram e começar do zero, porque não tava me agradando mais. Aí eu falava, cara, vou trocar a comunicação, vou trocar o que eu tô fazendo. E seu Instagram, ele é montado? Ou, tipo... O que aparecer lá pra postar, eu tenho o que eu tenho que postar no dia. Mas ele é muito... Como que eu posso dizer? Ele é muito coerente, por isso que eu fiquei na dúvida. Mas não é montadinho, não. Não é pensado em deixar o layoutzinho dele lá bonitinho, não. Ele é... O que a Fran traz uma estratégia, vamos postar, me manda, eu já posto na hora e vamos embora. Eu faço mais ou menos uns 6, 7 posts por dia. Caramba. Mas não pensando em deixar ele organizadinho, eu achei que tinha uma linha editorial, um negócio assim. Não, eu até tenho a linha editorial pra saber quais são os temas que eu vou falar. Mas aí quando eu posto ou não, aí... Cara, é muito coerente, é muito bom. Talvez eu fiz isso muito tempo, né? A linha editorial que eu seguia lá certinho e tal. Talvez seja inconsciente que eu faça, não sei. Meio que organizado. Exato, meio que organizado, mas não... É bom mesmo, gente, vai lá ver. Vai lá seguir que é legal. Sigam. E aí já comenta lá no último post, fala que veio do EdusCast. Vai, isso mesmo. E aí, Bruno, pra gente finalizar, eu queria que você desse uma dica pra galera que tá meio desanimadinha. Que é algo que você já domina, né? Mas às vezes é um sonho realizado mesmo, se formar na faculdade. São muitos anos, Sim. Coisas assim. E o mercado não é tão amável com os recém-formados. Você acha que dá sair da faculdade, me formei agora, sei lá, a gente tá finalizando o ano, 2026 tá logo aí. Acabei de me formar, eu já posso começar a seguir, já posso montar as minhas turminhas, a certificação serve pra mim também? Cara, primeiro, eu odeio quem fala mal de faculdade. Quem fala que você não precisa mais fazer faculdade. Se você não quiser trabalhar com algo que necessite da faculdade, realmente você não vai precisar fazer faculdade. Eu quero trabalhar com marketing digital. Fazer uma faculdade de marketing digital talvez não faça tão sentido. Talvez fazer um curso de marketing digital faça mais sentido. Mas, cara, faça a faculdade. Você vai aprender muita coisa lá que nenhum outro curso te ensina. Você não vai aprender a vender, você não vai aprender a fazer gestão, mas, por exemplo, na faculdade de educação física, você vai aprender um monte de coisa que você vai precisar quando você for atender. Então, faça a faculdade. Segundo tópico, se tá desanimado com a faculdade, eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso, chegava em casa meia-noite, chovendo, e tinha que acordar às 6 horas da manhã no outro dia para dar aula de natação, que eu fazia estágio na natação, e ganhava R$1.000 por mês. Então, é normal, só que pensa que depois de toda a dificuldade grande, você tem uma colheita grande também. Então, se você conseguir passar, esse é o ponto onde a gente separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas.
Se você conseguir passar desse ponto, você conseguir passar dessa dificuldade, você vai ter resultado. Não existe outra possibilidade. Terceiro ponto, eu não sei qual que é a sua crença, eu acredito muito em Deus, sou cristão. Se apegue em Deus. É o plano que ele tem pra você? Você tá seguindo o chamado que ele tem pra você? Eu consigo definir isso se eu tenho paz nas minhas decisões, apesar de eu ser ousado, apesar de eu ser autêntico. Tudo aquilo que eu faço, eu peço discernimento, sabedoria pra Deus, e se eu tenho paz em relação àquilo que eu tô decidindo, é o caminho que eu tenho que seguir. Então, a minha intuição, que no meu ponto de vista é o Espírito Santo conversando comigo, era fazer faculdade de educação física. Apesar de eu ter medo, apesar de eu ficar frustrado, apesar de eu não saber se eu ganhava dinheiro, se eu ia ganhar dinheiro, eu perguntava pra minha mãe sempre: mãe, será que um dia eu vou ganhar dinheiro? Pelo amor de Deus, será que um dia eu vou ter um carro? Só que alguma coisa me falava que eu tinha que fazer, velho. E eu me sentia em paz com aquilo ali. Então, era difícil, sempre vai ser difícil. Você não vai ter um mar de rosas, porque ninguém teve. Só que no final das contas dá certo. No final das contas a conta fecha. E se você fizer o que precisa ser feito, vai dar certo. E quarto ponto, você pode começar antes de terminar a faculdade. Mara! Já começa a estudar. Tem vários alunos meus que são estudantes, trabalham dentro da lei, tá? Não é trabalhar fora da lei, não tô criticando o CREF, nem nada disso. Apesar do CREF ser muito ruim, mas eu não tô criticando. Não agora. Mas você pode trabalhar dentro da lei sendo estudante. Tem um monte de aluno meu que tem espaço próprio, é estudante ainda, e quando começou comigo, não trabalhava na educação física. E hoje em dia tem o próprio espaço. Como que você faz isso? Aí você faz a certificação para aprender, claro, eu te ensino. Mas começa o quanto antes. Porque a faculdade vai te ensinar coisas extremamente importantes, mas ela não vai te ensinar tudo. Então você tem que estudar por fora da faculdade, você tem que se especializar por fora da faculdade, aprender a fazer gestão, aprender a fazer venda, aprender a se posicionar de uma maneira que você tenha autoridade para vender os seus produtos. Porque, Bruno, mas eu não vou ter produto. Cara, sua aula de personal é um produto. Você é o produto, você tem que aprender a se vender. E, puxando a sardinha pro meu lado de novo, a gente ensina tudo isso lá nos meus cursos. Mas se não for o meu curso, faça outro. Mas faça o quanto antes. Não tenha medo de investir, nunca pense que o dinheiro que você está colocando ali é um gasto. Porque é um investimento. O que é um investimento? Investimento é alguma coisa que vai te trazer retorno. Então escolhe muito bem o curso, vê se a pessoa que está te prometendo alguma coisa, ela já passou pelo processo. Porque se ela passou pelo processo, ela vai saber te ensinar, ela não é só um cara que faz promessa. Só que, cara, faz o que precisa ser feito. Você já sabe, eu tô chovendo numa olhada aqui que você precisa investir, mas só faz. O desânimo vai vir às vezes, se apegar em Deus vai te ajudar nesse ponto, mas lembra que sempre pensa, uma hora a conta vai fechar e você vai atingir o resultado que você está buscando. Acho que esse é o recado final. Mara, vocês anotaram, né? E aí, eu já aproveito para dizer que se esse vídeo e esse papo que a gente teve aqui fez sentido para você, e se você pensou num amigo, porque às vezes passa pela sua cabeça, nossa, meu amigo precisava ver isso, o meu primo, compartilha esse vídeo com ele, manda lá no grupo da família pra galera ver. Porque às vezes você tem alguém que tá ali desanimado, viveu o sonho da faculdade, mas precisa de uma corda pra vida. Vamos dizer assim. Tá aqui pra isso, gente. Aqui na descrição do vídeo tem o Instagram dele pra vocês irem lá seguir. Do CT também, caso vocês sejam de São Paulo e querem conhecer, vocês vão mandar DM no do CT, tá? Mensagem no do CT. E tem o Instagram do EdusCast também, então você pode acompanhar os episódios que a gente vai soltando. Lá tem tudo em primeira mão, tá? Então ativem o sininho para os próximos vídeos. A gente tá trazendo só gente maravilhosa pra cá, vocês viram, né? Show. Ativem o sininho para os próximos vídeos, se inscrevam no canal. E a gente se vê, Bruno Monte. Show de bola. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Segue a gente lá. Fiquem à vontade para visitar o CT. Mesmo que você não for de São Paulo, se for passar por São Paulo, tá lá. Manda uma mensagem, visita lá o CT. Mesmo que você não for da educação física, quer conhecer, ficou com vontade, só ir lá, só mandar uma mensagem pra gente e visitar lá, fazer uma aula experimental, não sei. Enfim, fiquem à vontade aí e ficamos à disposição. E foi muito legal participar. Muito obrigado pelo convite. Mara! Show de bola. Ai, gente. Valeu, galera.